Quem aqui é um líder de êxito na visão? Quantos querem ter uma multidão dessa daqui? Glória a Deus. Então, eu quero, antes de iniciar a palavra, dizer o seguinte, que essa conquista aí foi uma grande conquista, né? Nós viemos num crescente, tivemos 13 mil pessoas no congresso de 2010, de 2011, 13 mil pessoas, 24 mil pessoas em 2012, e agora em 2013, 33 mil discípulos no Sambódromo. Do congresso passado para cá, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 50%. Nós crescemos muito, né? Nós tínhamos 10 mil pessoas a mais nesse congresso do que no congresso anterior. Então, isso testifica de que a visão funciona. E esse trabalho, principalmente o da regional, aí, que ficou muito claro, né? A grandeza do nosso resultado ali, o quanto o nosso resultado foi positivo, porque nós fomos a geração que mais cresceu, é fruto do trabalho de vocês no dia a dia. Então, não considere isso uma vitória minha. Alguns apóstolos disseram, o senhor devia estar muito feliz. Tal. Eu falei, meu coração está dilatado de alegria. Mas eu não trago esse mérito para mim, não. Isso é um trabalho de equipe. Isso é o trabalho dos apóstolos da regional. Isso é um trabalho de equipe estadual, né? Que na unidade, na aliança com o apóstolo René, produz essa coisa linda aí. Que infelizmente, por uma falha minha, perdemos o time. Mas em Barueri as pessoas ficaram até o último minuto. Ficaram direitinho, até 8h30. Eu não imaginava que as pessoas iam embora. Eu não tinha essa noção. Para mim ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em Barueri. E as pessoas começaram a ir embora mais cedo, embora esse evento tenha sido de menor duração do que Barueri. Barueri nós começamos às 14 horas, aí nós começamos às 16. Então as pessoas ficaram menos tempo, mas foram embora mais depressa. E eu lamento por isso, porque nós perdemos exatamente. O nosso resultado também está relacionado a isso. O ano passado a gente tinha o Natanael conosco, né? Então, a semeadura dessa boa semente produziu uma colheita tremenda aí. Você viu que maravilha? Eu sabia que eu ia crescer. No dia que eu te dei lá, eu sabia que eu ia receber muito mais em troca. Então vamos lá. Eu vou falar rapidamente sobre essas 4 verdades que um líder na visão precisa ter. A visão deve ser gerada no Espírito. Esse é o primeiro pilar. Eu vou falar de 4 coisas fundamentais dentro do processo da visão para quem quer ter êxito. A visão deve ser gerada no Espírito. A visão é uma ideia nascida no Espírito do Senhor, revelada por Ele através da sua palavra. A visão é bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Ela está escrita na Bíblia. Amém? Ela mostra os 12 no começo da Bíblia, ela apresenta os 12 no fim da Bíblia. Ela foi vivida praticamente por Jesus, ou seja, a visão é o modelo de Jesus. Não dá para a gente questionar a visão, porque se a gente questionar a visão, a gente vai questionar a maneira como Jesus trabalhou. Jesus tinha com ele as multidões, mas ele investiu numa equipe. Ele trabalhou com 12 pessoas que deram continuidade ao trabalho dele, que multiplicaram aquilo que Jesus começou, ok? A essa equipe de 12 e a si próprio, Jesus chamava de o grão de mostarda. Quando Jesus fala do grão de mostarda na palavra, ele está falando dele e da sua equipe. Por quê? Porque o que era, no contexto de Israel, um carpinteiro, filho lá de uma pessoa de classe média em Israel, e 12 homens pescadores, homens incautos. Devia ter pescador, devia ter pedreiro lá no meio, né? Devia ter de tudo ali no meio da equipe de Jesus. Homens simples, pessoas simples como eu e você. Amém? Foram essas pessoas que Jesus pegou, investiu na vida delas, derramou unção sobre a vida delas e fez com que o potencial que existisse nelas tocasse as nações. E, além de o Senhor nos dar o ensino prático da visão, vivendo esse modelo, Ele também está dando a visão por revelação à igreja nesses dias.
A visão é uma coisa recente na Terra. A visão é uma coisa de 15 anos para cá. Né? Ela foi dada a um homem na Colômbia chamado César Castellanos. Ela foi absorvida por um líder no Brasil chamado René Terranova. E ela foi transmitida para nós por revelação. Por quê? Porque é muito importante a gente entender isso. Que a visão não é um método. A visão é uma chamada divina no nosso espírito. Amém? O objetivo do Senhor é que a sua igreja não apenas cresça em quantidade, mas também que ela cresça em qualidade de vida cristã para que possa conquistar a terra. A igreja de Jesus na terra hoje ainda está muito aquém do que ela haverá de ser. A igreja descrita por Jesus na palavra é uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, é uma igreja gloriosa. Então não é uma igreja dividida, não é uma igreja corrompida, não é uma igreja sem foco, sem visão, uma igreja adoecida de alma, que vive em facções, divisões, contendas. Não, Jesus disse na sua palavra que aquela noiva que ele transformaria em esposa é uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, uma igreja revestida da sua glória. E o que é que faz com que a glória de Deus venha revestir as nossas vidas? Nós sermos restaurados, nós sermos edificados pelo Senhor no espírito, na alma e no corpo. Então a igreja precisa crescer muito ainda na sua fé, no conhecimento de Deus, na questão da sua liberalidade, da sua generosidade. A igreja precisa ganhar os meios de comunicação, a igreja precisa ter o seu espaço no meio da política, a igreja precisa crescer, amadurecer e conquistar os territórios. Amém? E a gente já está caminhando para isso, graças a Deus. Mas antes, porém, que nós possamos crescer, nós precisamos primeiro nascer. Olha o que Salomão disse. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabemos as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, é um milagre. Uma pessoa sendo gerada no ventre de uma mulher é uma obra realizada por Deus, da qual nós não temos o entendimento, sobre a qual nós não temos domínio, mas ainda que ela não seja vista, porque muitas vezes uma mulher permanece grávida muitos dias sem que ninguém perceba, até ela mesma demora um pouquinho para saber e perceber que está grávida, ali o Senhor está operando, ali o Senhor está trabalhando. E assim é quando nós chegamos. Deus está trabalhando na vida de pastores aqui que estão sendo atraídos para esse lugar para ouvirem sobre essa visão e receberem essa visão no seu espírito. Porque uma vez que a visão é revelada no espírito, nós somos envolvidos por ela, ela faz todo sentido para nós, ela passa a ser a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vivermos, e ela produz todos os resultados desejados pelo Senhor. Ou seja, Deus nos edifica, Deus nos abençoa, Deus nos leva a sermos parecidos com Jesus, na forma de sermos e na forma de trabalharmos, ok? Você, tendo nascido espiritualmente na visão, você é capacitado também com uma unção para reproduzir o modelo de Jesus. Você vai ganhar vidas, você vai fazer discípulos. Devemos orar a Deus, presta atenção que isso aqui é uma dica importante. Devemos orar a Deus para que a visão seja gerada em nosso espírito. Ou seja, cada dia nós possamos ter um conhecimento, uma revelação mais aprofundada da visão. Porque a visão é dinâmica, Deus não nos dá tudo de uma vez. Eu sei que eu ainda preciso aprender, crescer, me aprofundar muito no entendimento da visão, no conhecimento da visão, na forma de entendê-la, na forma de realizá-la. Mas mais do que isso, nós precisamos, além de pedir que Deus revele a visão ao nosso espírito, nós precisamos pedir que Ele faça isso com cada um dos nossos discípulos, ou seja, com cada pessoa que chegar ao ministério. Amém? Por quê? Porque as pessoas chegam, elas nascem primeiramente para Cristo, e depois elas nascem também espiritualmente dentro da visão. Amém? São dois momentos de revelação. A revelação do novo nascimento para alguém, como tem tantos outros ministérios e tantas outras igrejas. Quero ser muito claro aqui, também humilde, dizendo, nós não somos a única visão, não somos a melhor, nós somos, eu creio, a visão talvez do tempo do fim, a visão que veio para trazer a qualidade, a santidade,
o aperfeiçoamento, a explosão de avivamento para a terra, para a igreja de Jesus na terra. Mas a visão é dinâmica e nós precisamos aprendê-la a cada dia. Por quê? Porque é um processo, preste atenção nisso. Para ganharmos uma pessoa para Cristo, temos que gerá-la por meio da fé, alimentá-la por meio da oração e da palavra, para que no tempo certo ela nasça para o ministério. Amém? Assim como uma pessoa se converte por ter no seu espírito a revelação de Cristo, também se requer uma conversão à visão por a entendermos de forma espiritual como algo vindo de Deus. Então, não adianta a gente pegar os livros e tentar entender a visão. Não adianta a gente achar que a visão é um método, levar lá para a sua igreja, você isolado, sozinho, tentar fazer acontecer lá. Não, não é assim que funciona. Deus precisa alcançar o seu espírito, Deus precisa fazer isso nascer dentro de você. Porque a hora que nascer isso dentro de você, por mais que existam lutas, por mais que existam dificuldades no processo, na resistência que o mundo espiritual vai oferecer para a implantação da visão, porque vem guerra, viu? Vem luta, não é fácil não. Principalmente para quem está no começo. O diabo é um predador que mata esse negócio no ninho. Tenta matar, né? Mata não, ele não mata, ele não pode matar. Mas ele tenta matar no ninho, como ele fez com Moisés, como ele fez com Jesus. Tentou caçar Moisés com 2 anos de idade, tentou caçar Jesus com 2 anos de idade. E tenta matar também uma visão quando ela está nascendo, no espírito de um pastor, no seio de uma igreja. Por quê? Porque o diabo sabe que a visão é letal a ele. A visão é o golpe derradeiro contra ele. Por quê? Porque se levanta uma igreja santa, uma igreja forte, uma igreja consolidada nos princípios de Deus e que tem essa força no seu espírito. Amém? Então, o que a gente precisa entender isso? Que assim como houve para nós uma revelação de Cristo Jesus, a visão também é um nível de revelação onde, se nós a recebermos no Espírito, nós vamos ser capacitados não só com o entendimento da visão, como com a unção necessária para que ela seja aplicada. E a gente deve pedir que cada uma daquelas pessoas que a gente está levando lá para um encontro com Deus no fim de semana, para apresentar a visão para elas recebam a visão no Espírito. Porque eu quero dizer para você que se não houver essa intercessão, se não houver uma atenção nossa nesse sentido, de estar gerando discípulos para a visão, as pessoas podem entrar no encontro com Deus e sair da mesma forma como elas entraram. Sendo tocadas, impressionadas só na alma, mas não no espírito. O que vai produzir resultado verdadeiro é, como disse o apóstolo René durante o congresso, se nós formos libertos no nosso espírito, se nós formos tocados no nosso espírito, se nós formos convencidos por Deus no nosso espírito acerca das realidades divinas. Amém? Então, quando você estiver enviando discípulos para o encontro, Senhor, que essas pessoas recebam a revelação da visão no Espírito. Por isso tem uma ministração destinada especificamente a isso, para que aquelas pessoas deixem de ser pessoas comuns, deixem de ser membros de igreja, deixem de ser meramente pessoas chamadas para um ministério, mas chamados para uma revelação específica, mas chamados no Espírito para algo que vem de Deus e que vai produzir também na vida delas resultados diferentes daquelas que elas já têm até agora. Amém? A visão é algo diferente. Diferente na sua proposta, diferente no preço a pagar, mas também quero dizer para você, os resultados que ela oferece também são diferentes. O galardão é diferente, a recompensa é diferente, o fruto é diferente. Amém? Os novos convertidos precisam receber a revelação de sua chamada no Espírito. E os pastores precisam perceber que Deus os está chamando para este mover específico. O mover de ser discípulo, o mover de trabalhar com células, o mover de trabalhar com 12. Amém? A visão dos 12 é algo específico de Deus. Não pense que o que nos traz identidade, aonde nós formos, é dizer que nós trabalhamos com células. Existem muitas igrejas celulares na face da terra. Nós não somos a igreja em células, nós somos a igreja em células no modelo dos 12. O nosso diferencial é o modelo dos 12. Amém? Por quê? Porque nós recebemos isso como revelação da parte de Deus, de que somos uma geração de 12, 2000 anos depois levantada pelo próprio Messias, Jesus.
Assim como Pedro, Tiago e João foi discípulo de Jesus, você também é discípulo de Jesus, semelhantemente a eles, só que numa geração levantada 2000 anos depois. Você se alegra de ser discípulo direto do homem? Então dá um aplauso aí a ele. A visão é uma conexão espiritual muito forte, muito verdadeira com o próprio Messias. Amém? Com Jesus mesmo. Ok? Você é 12 dele. Você é discípulo dele. Amém? Eu não sei de que geração você é. Você é da número 100, 120, mas você é discípulo direto dele. Segundo aspecto, além de precisarmos receber a revelação no Espírito, a visão é de Deus e produz por si mesma. Preciso ler um texto para você que vai tirar as suas preocupações. Você não vai ficar angustiado, você não vai ficar preocupado. Você vai receber na sua alma refrigério acerca da visão. Talvez você esteja aí preocupado. Parece que a visão não está funcionando, parece que a visão não está fluindo, parece que a coisa não está indo para frente, meus discípulos estão indo embora, o que está acontecendo? Olha o que está escrito aqui em Marcos 4, 26 a 29. Diz assim, ó. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse. Ó, dormir fala de descanso. Dormir fala de refrigerar a alma, renovar as forças. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Que às vezes o grão é amarelinho. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Esse último versículo fala de que Deus está preparando a igreja num grande avivamento, num grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, através do desenvolvimento do potencial de cada pessoa no seio da igreja, ou seja, não são só os pastores que vão produzir salvação e produzir multiplicação da igreja. Não, cada membro na igreja, cada discípulo da igreja vai ser um ganhador de almas, vai ser um fazedor de discípulos, vai ser um multiplicador. Isso vai acelerar a velocidade de conquista na direção do grande avivamento, para que toda a igreja esteja pronta, com uma grande multidão para receber Jesus. É a hora que a foice vai vir. Amém? Então, só que o que eu quero que você entenda aqui? Quando um líder decide implementar a visão, né? Ele adota a visão, ele recebe a visão no Espírito, como eu falei, e decide colocar isso no ministério dele, de uma forma resoluta, segundo os seus princípios, ou seja, adotando a visão e não adaptando a visão, não entendendo a visão na mente, mas no Espírito, sabendo que ela é um modelo já revelado por Deus, o que acontece? Automaticamente, esse líder começa a ver o mover divino. Olha o que começa a acontecer. O próprio líder se fortalece. Pode ser que esteja aí, como estava lá o apóstolo Natanael no começo, com problemas, com dificuldades, ainda sentindo os efeitos de toda a carência que viveu, com pouca gente na igreja, mas o líder se fortalece. Renova-se a esperança do líder. Entra no coração do líder uma alegria. Ele é abençoado com compaixão, entra nele uma sede por vidas, ele recobra as forças e fala assim, não, meu ministério não rompeu até agora, mas agora eu vou dar um salto. Agora eu vou conquistar em 3 anos o que eu não conquistei em 30. E Deus realmente está nisso, porque esse já é um efeito produzido por Deus a partir do nosso próprio espírito. É verdade isso? Quem teve essa renovação de forças quando chegou na visão? Lógico, nós fomos libertos, curados, fortalecidos no encontro. Uma outra coisa que acontece, que você vai ver no processo da visão, uma unção de alegria vem sobre a igreja. Vem uma unção de alegria sobre a igreja. Vidas começam a chegar, os cultos começam a ter salvação. Eu estava lá no meu encontro com Deus, a igreja tinha uma visão evangelística, a igreja tinha salvação. Mas era assim, 1, 2, vinha 2, 3 pessoas aqui na frente e tal. Quando nós estávamos lá no encontro em Manaus, eu deixei um discípulo aqui tomando conta da igreja. E quando chegou a noite, preocupado, eu liguei para saber o relatório. Como que foi aí o culto, né? E ele disse assim, olha, foi sobrenatural o que aconteceu, porque entrou uma oferta muito grande, muito recurso financeiro, e se converteram 12 pessoas. 12 pessoas. Deus nos deu esse sinal quando eu saí do encontro. Eu estava lá com a sacolinha.
eu estava lá com a sacolinha do encontro, eu estava naquela alegria de voltar no ônibus e tal, e ligando para saber o que estava acontecendo por aqui, né? Porque pastor que não está liberto totalmente ainda, ele fica muito preocupado com a igreja, né? Ele acha que a igreja vai sumir, vai embora, vai acabar se ele não estiver presente. E eu recebi esses 2 sinais. Então, esses sinais já representavam o quê? Uma bênção de prosperidade que viria, uma bênção de alegria, uma bênção de salvação, porque onde tem salvação tem alegria e tem festa, tanto no céu quanto na terra. Amém? As vidas começam a chegar e os religiosos começam a partir. Os religiosos começam a ir embora. Aqueles que só querem ficar sentados, sem fazer nada, estão naquele ministério de canto da igreja. Não é louvor, não. É ministério de canto. Fica sempre parado lá num canto. Né? Aqueles crentes 3S, salvos, sentados e satisfeitos, eles vão indo embora. Eles vão pegando a mochilinha dele e vão saindo fora. Né? E às vezes o pastor fica preocupado. Meu Deus, caiu os dízimos. Meu Deus, e agora tal? Um remanescente fiel vai ficar com você. E não só um remanescente fiel vai permanecer com você, como Deus vai usar você e essas pessoas para gerar novos discípulos que vêm agora com o DNA da visão. Eles têm uma nova mente, eles têm uma outra postura. É aquela história da geração velha que morre no deserto e a geração nova que nasce para conquistar a terra prometida. Amém? Então, não tenha medo disso. Pode ficar tranquilo que Deus está cuidando de você e Ele vai, nesse processo, renovar completamente o seu ministério e fazer algo sólido que não vai se despedaçar jamais. É um ministério para a eternidade. Amém? E o sonho de multidões nasce dentro de nós. Só que depois de um tempo, o sonho já não é mais sonho, é realidade. Amém? Queridos, eu lembro quando eu fui pela primeira vez num congresso da igreja em células no Modelo dos 12, era César Castelhanos, Valnice Milhomes, Renê Terranova, todo mundo, o Brasil inteiro, pastores do Brasil todo, tentando encher o Ibirapuera. E não enchia. Em 2011, só nós aqui, a regional, os 12, com suas coberturas, enchemos o Ibirapuera, tínhamos 10.500 pessoas lá. Amém? Depois, em Barueri, tivemos um resultado no estadual de 24 mil. Agora, 33 mil. O ano que vem, no mínimo, querido, se a gente não atrapalhar Jesus. Se a gente não atrapalhar Jesus, fazendo bobagem, faltando no café, desprezando o discipulado, querendo dar dízimo para si mesmo, né? Essas coisas que a gente às vezes cai na tentação de fazer, se a gente continuar cuidando das vidas com amor, se a gente continuar fazendo a nossa reunião de discipulado, se a gente viver a visão no ganhar, consolidar, discipular, enviar, é no mínimo 50 mil pessoas. No mínimo. Amém? Por quê? Porque nós estamos trabalhando por gerações, e o crescimento das gerações, ele não é geométrico, ele é aritmético. Amém? É 1 vezes 12, 12 vezes 12, 144, 144 vezes 12, 1.728, 1.728 vezes 12, 20.736. Então, é uma projeção de um crescimento muito veloz que vai tomar o Brasil por assalto. Toma nota aí, porque às vezes alguém, quando eu falo isso assim, alguém pode falar, isso, apóstolo está louco, agora ficou megalomaníaco. Não, é o projeto de Deus. Você acha que Deus não está com pena dessa nação? Está com pena das pessoas que estão na favela? Está com pena das pessoas que têm que levantar às 4h30 da manhã para pegar um ônibus e ficar 2 horas se espremendo como uma sardinha dentro do ônibus, sofrendo, e o dinheiro todo que deveria estar investido nessas coisas está sendo roubado, está sendo fruto de corrupção, de tudo mais. Você acha que Deus não quer mudar essa história? Ele não só quer, como Ele já está mudando, através de mim e de você. Por isso Ele está nos dando essa visão. Ele está dizendo assim, filhos, eu vou dar para vocês a estratégia que vai mudar completamente a sorte de vocês e de todos que estiverem ao redor de vocês. Amém? Então a gente precisa entender a visão na sua profundidade, na sua proposta
maior. É mais do que fazer a sua igreja local crescer. É um projeto para a redenção, para a transformação da nossa nação. Amém? O sonho é sonho durante um tempo. Hoje você está sonhando com os seus 12, você deve estar sonhando com os seus 144. Mas eu quero te dizer que o nosso papel nesse processo aí é só perseverar no lançar a semente. O reino de Deus é com o homem que lança a semente à terra, depois vai descansar. Então faz o seu papel. Não se angustia. Não fica preocupado. Faz o seu papel. Ama os seus 12. Reúne a sua equipe. Alimenta eles com a palavra de Deus. Dá amor para eles. Porque no tempo certo eles vão frutificar. E quando eles frutificarem, quando você menos esperar, você está legitimando seus 144. Em menos tempo do que você imagina, você vai estar vendo os seus 1728. E num tempo assim, sobrenaturalmente rápido, você vai estar enchendo o estado da sua cidade com os seus 20.736. Você recebe aí? Por favor, dá um aplauso a Jesus. Eu lembro quando juntavam todas as águias para tentar encher o Ibirapuera. Agora o Ibirapuera está cheio, o estádio está cheio, o sambódromo está cheio. Onde a gente vai se reunir? Quero te dizer uma coisa simples, mas real. Não haverá lugares que nos possam conter. Você dá um aplauso ao Senhor? Então, só persevere. Olha, eu estou perseverando nessa visão faz 13 anos. 13 anos, só perseverar. Pode ver, é tudo a mesma coisa, o café é sempre igual. Estou sempre aqui. Palavras de amor, palavra de vida, palavra de fé, com palavra de incentivo para você. Cuidando dos meus 12, trabalhando minha equipe para que ela possa te ajudar, para que ela seja um testemunho para você. Amém? Ganhando novos pastores para a visão. É um processo cíclico. A gente ganha, consolida, discipula, envia, depois ganha, consolida, discipula, envia, faz o pré, faz o encontro, faz o pós, entra na escola de líderes, sai da escola de líderes, faz um reencontro, vai promover celular, e vai ganhando, e vai multiplicando, e daqui a pouco a gente está governando. Porque o processo não para mais. Cada um desses 33 mil que aí estão sendo trabalhados para ter 12, 144, 1.728, 20.736. E isso não é projeto meu, nem de René Terranova, nem de César Castelhanos. Isso é uma coisa que vem de Deus. É revelação que vem do alto para dentro do nosso espírito. Você recebe aí? Então, prospere, se multiplique, governe. Então, persevere em lançar a semente. A semente da oração, a semente da palavra na vida das pessoas, do amor na vida dos seus discípulos. E por você estar assim trabalhando nessa fé e nessa perseverança, a multidão vai aparecer. Amém? É muito simples, mas requer continuidade, perseverança. Você não se desfocar com nada. Vão te oferecer bebom, vão te oferecer telex free, vão te oferecer para você ser candidato a vereador, vão te oferecer um monte de coisa, mas Jesus chegou na frente e te ofereceu para ser sacerdote. E sacerdote de êxito. Jesus chegou na frente e te ofereceu para você ser pai de multidão. Amém? Então quero te dizer, flua nisso, porque essa é a tua chamada, é isso que vai trazer honra, êxito, fruto e prosperidade para a sua vida. Pode crer nesse conselho, porque o próprio apóstolo Paulo, que é um homem que eu considero um homem de sucesso, ele diz, uma coisa só eu faço. Uma coisa só eu faço. Você foi chamado para fazer a visão? Não fica inventando um monte de coisa, faz só a visão. Aguenta um pouquinho. Ela demora um pouquinho para dar fruto, mas na hora que ela começa a dar, meu amigo, é muito fruto, 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 é muito fruto. Amém? Dá um aplauso a Jesus aí. Então faça aí a sua parte, siga perseverando e lançando as sementes, porque Deus está fazendo a dele, ainda que não pareça. Quero te explicar uma coisa, dentro de cada um dos seus discípulos está sendo gerada uma multidão.
Seus discípulos que foram a esse evento, eles saíram dali grávidos. Grávidos de uma multidão. É verdade, é um mover espiritual que entra em nós e que começa a acontecer a partir do nosso espírito. Amém? Então, é só isso. Não se angustie, Deus está trabalhando a seu favor. Amém? Nem com olho se viu, nem com ouvido se ouviu. Um Deus, acerca de um Deus além de ti, de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espera em Deus, não sentado, trabalhando, semeando, orando, discipulando, amando a sua equipe, trabalhando pelas suas gerações, e daqui a pouco você vai ver o resultado que não será pequeno, será um grande resultado, será algo que, como eu falei, vai encher de júbilo o seu coração. Amém? Eu acho que esse congresso é um sinal para os incrédulos. Porque não tem como ver um negócio desse aí e não acreditar mais que a visão funciona. Né? É uma coisa tremenda. Não teve propaganda na televisão. Não tinha, vamos dizer assim, divulgação na mídia. Isso aí é só a força do discipulado. Um falando para o outro, você vai? Eu vou. Então vamos. Então chama os seus discípulos. Vai lá, traz sua célula, traz sua família. E aí, uma grande multidão. Sedenta por Jesus. Amém? Como disse o apóstolo Renê, não foram lá por causa de Tales, nem por causa de Renê, foram lá porque são apaixonados por Cristo. Ok? Aspecto número 3. A visão, além de uma vida por fé, é uma aliança de amor. Isso aqui também é fundamental. Amém? Primeiro aspecto, receba a visão no Espírito. Segundo aspecto, saiba que a visão é de Deus e produz por si mesma. Se você simplesmente trabalhar com ela, vai acontecer coisas além de você. Não é a sua força, não é o seu braço que vai fazer a igreja crescer. É o agir de Deus. Amém? Mas a visão, ela tem uma essência. A essência da visão é o amor. É uma aliança de amor, não é só um exercício de fé. O amor é o fundamento pelo qual servimos a Deus. Ganhamos vidas e queremos as multidões. Nós não podemos querer as multidões por fama, por poder ou por dinheiro. Nós precisamos desejar as multidões no nosso espírito porque nós amamos as vidas, porque nós queremos salvar o maior número de pessoas possível. Amém? Tem gente aí que vem com um discurso. Eu sei que isso é coisa de apóstolo, isso é coisa de gente maluca, porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Eu digo que isso não é verdadeiro. Deus quer quantidade e Deus quer qualidade. Deus quer as duas coisas. Porque o apóstolo Paulo disse, eu me fiz judeu para ganhar os judeus, eu me fiz grego para ganhar os gregos, eu me fiz tudo para com todos para ganhar o maior número possível. Amém? Então ele queria ganhar todos que ele pudesse. Amém? E levar cada um à condição espiritual de ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Que não é pobre, que não é analfabeto, que não é miserável, principalmente espiritualmente. Amém? Quando você se comporta como discípulo, Deus vai te restaurando, te restituindo, Deus vai te prosperando. Esse foi o testemunho dos pastores e pode ter certeza que o mesmo testemunho que está acontecendo na vida dos pastores está acontecendo na vida dos discípulos. Nossos discípulos têm prosperado, queridos. Nossos discípulos têm sido ricamente abençoados. Amém? E isso é motivo de louvor a Deus. O amor é o fundamento perfeito para todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus amou os seus 12 e os amou até o fim. Se seus discípulos perceberem que você os ama, eles permanecerão com você. Eles te honrarão e terão prazer em servir a Deus ao seu lado sempre. Então, a gente não pode de forma alguma deixar que transpareça aos nossos discípulos que nós queremos a vida deles para nos servir, queremos a vida deles para nos enriquecer, queremos a vida deles porque eles são o nosso troféu de guerra, para que a gente seja reconhecido como um general de exército numeroso, ou como alguém que tem alta patente no mundo espiritual. Não, não é fama, não é status, não é dinheiro, não é poder, não é nada disso. É amor. Por quê? Porque o amor é a essência de Deus, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então o amor vincula as pessoas. Se as pessoas forem numa célula e tiver amor, elas vão ficar. E não só vão ficar, como elas vão voltar e vão trazer outras com elas. Amém? Se numa equipe de 12 tiver amor, a equipe de 12 vai permanecer. Os meus 12 sabem que eu os amo. E eu também acredito no amor deles. Então nós estamos caminhando juntos há 12 anos, é a mesma equipe.
A glória disso é de Deus, não tem nada a ver comigo. Foi Deus que teve misericórdia de nós, que não deixou ninguém pecar, ninguém cair, ninguém se perder ou se desviar da visão. Mas isso também teve um ingrediente aí no meio. Uma capacitação em amor que veio de Deus para a minha vida, para que eu os ame. E o que você semeia na vida das pessoas volta para você na forma de uma colheita. Então eu os amo e eles me amam também. E assim foi com Jesus, por quê? Porque Jesus amou os seus 12 e os amou até o fim, os amou até a cruz. E depois os 12 de Jesus retribuíram o amor que receberam dele, amando e pregando a sua palavra, mesmo depois que ele não estava mais na terra. Então esse amor que você está dedicando a essas pessoas hoje, vai construir uma história que irá para além da sua permanência na terra. Você está formando discípulos que vão ser seus discípulos até depois que você morrer. Vão sempre se lembrar de você, vão ter a missão que você deu a eles, impressa no espírito deles, e vão continuar essa missão e vão multiplicá-la através de gerações que eles vão levantar. Você consegue entender a grandeza dessa visão? Através dessa visão, o seu ministério está sendo perpetuado, independente de você estar na terra ou não. Mas não vá embora antes da hora não, que eu preciso de você aqui, tá? O amor santifica, vincula e eterniza tudo o que o tem como essência. O amor jamais acaba. Então, o amor é um ingrediente que eterniza as coisas, torna as coisas sólidas, permanentes, duradouras, que convergem para a eternidade. Amém? Um trabalho feito com amor fica bem feito. É verdade ou não é? Você vê quando uma pessoa está fazendo uma coisa de qualquer jeito, sem zelo, sem amor, e quando ela está fazendo com amor. Quando ela faz com amor, aquilo agrada ela, agrada quem recebeu, quem aprovou, quem foi o objeto do serviço, né? O alvo do serviço. Uma família com amor é feliz, é saudável. Uma igreja com amor cresce, se multiplica e governa. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento, que a visão é uma visão de relacionamento em amor. Nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas, amando-as em primeiro lugar. Nós precisamos amar os nossos líderes, nós precisamos amar os nossos discípulos, nós precisamos amar os nossos colegas de equipe, porque isso vai trazer o aperfeiçoamento de todos, isso vai fazer com que o nosso resultado se perpetue e se amplie cada vez mais. Amém? E o último aspecto, então, só para finalizar, a visão não é só um exercício de fé, não é só um fluir de carismas. A visão é um exercício permanente de amor. Amém? Eu quero que vocês tenham a mais absoluta certeza, estando aqui em São Paulo, estando lá em Bertioga, lá em Rio Preto, Ribeirão Preto, Penha, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, fora do estado, de outra nação, eu amo vocês. O motivo de eu fazer esse café, o motivo de eu me relacionar com meus 12, de eu chamar para o discipulado, de eu me esforçar para trazer algum benefício para vocês aqui, é o amor que Jesus pôs no meu coração pela vida de vocês. Eu amo cada um dos pastores que está junto de mim. Amém? E eu sou feliz por isso. Amém? Porque quem ama é feliz. E o quarto aspecto, então a visão é uma aliança de amor. Ok? Ela é, acima de tudo, uma aliança de amor. Se o amor esfriar, o projeto está em perigo. E último ponto, quarto e derradeiro, a visão é um trabalho de equipe. Precisamos entender isso. Se Jesus, que era o próprio Deus na terra, se cercou de uma equipe, ou seja, levantou 12, por que nós, simples mortais, né, enquanto humanos, né, temos o dom da vida eterna no nosso espírito, mas enquanto humanos somos simples mortais, por que nós não faríamos isso? Por que nós não iremos multiplicar o nosso potencial através de ter pessoas compartilhando o nosso sonho e trabalhando ao nosso lado? Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Então, por que muitos ministérios hoje estão frios, outros diminuindo e sofrendo? A resposta é por causa do espírito do individualismo. Existe uma síndrome onde as pessoas querem fazer as coisas sozinhas, onde elas querem ser donas do seu próprio nariz, onde elas não querem ter que pagar o preço de se associar a ninguém ou de se submeter a ninguém.
E isso as empobrece, isso as fragiliza. As pessoas não sabem trabalhar em equipe e pelo reino de Deus. Cada pastor está obstinado em edificar o seu próprio reino. Essa é a história da igreja lá fora. Não tem unidade. Você pode ver, os cafés de pastores nas cidades é uma luta. Eu acredito que o pastor aqui, que é presidente de um café de pastores, sabe o que é a dificuldade de reunir pastores. É uma guerra espiritual. Por quê? Porque existe dentro das pessoas uma semente de individualismo. Uma semente de obstinação, onde cada pastor está obstinado por edificar o seu reino próprio. Quando, na verdade, nós fomos chamados para edificarmos um único reino, que é o reino de Deus. Não há uma visão universal. Não é universal do reino de Deus, tá? É universal assim, uma visão para todos, uma visão comum para todos. Não há uma visão universal. Cada um faz o que melhor lhe parece. Está todo mundo aí tentando desenvolver a sua visão, seu método, seu processo, seu ministério, seu discipulado, né? Não estou falando de nós, não. Isso aqui nos excetua. Nós estamos falando da situação lá fora. Amém? Agora veja isso. Veja o que diz Ageu 1, 9 e 10. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Então, o que acontece quando as pessoas estão sozinhas, no isolamento? Vai passando o tempo e elas vão percebendo que elas não conseguem crescer, que elas não conseguem se desenvolver, que elas não conseguem alcançar o êxito. E a resposta está aqui em Ageu 1:9. O que ele está dizendo aqui? Ó? A gente poderia parafrasear isso aqui, a gente poderia pegar esse versículo e trocar casa por reino. Ele diz assim: esperastes o muito e veio a ser pouco. Ou seja, as pessoas tinham o sonho de crescer, de se multiplicar, de ter um ministério grande. Mas no fim, viu que não conseguiram edificar aquilo. Por quê? Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa do meu reino, que não é o alvo de cada pessoa. Ao passo que cada um corre para edificar o seu próprio reino. Ou seja, está lá a minha casa, mas cada um só trabalha para edificar a sua própria casa. Então, aqui, diante de vocês, os meus interesses, as vidas, as almas, o discipulado, a salvação de toda a terra. Mas as pessoas, às vezes, só estão preocupadas com os seus próprios, com as suas próprias necessidades. Onde há egoísmo e individualismo, não há frutificação. Outro erro são as prioridades trocadas. Porque procuramos o pão de cada dia, a comodidade, antes que a casa de Deus seja estabelecida. Todos querem ter comodidade, porém, isto não deve ser o mais importante em nossas vidas. Presta atenção numa história que eu vou te contar aqui. Isso me marcou. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja. Era uma festa de tabernáculos, me pediram que levasse o pessoal da adoração junto. A minha líder de adoração, a pastora, se prontificou e chamou todas as meninas. Fomos para aquela igreja numa equipe que eu acho que tinha umas 10 ou 12 pessoas. E quando eu cheguei lá, me chamou a atenção o carro do pastor, era um Audi. Estava parado na porta. E depois, quando entrei na igreja, vi a igreja com bastante problemas de infiltração, o altar bem mal cuidado, e o carpete do altar cortado assim no meio, com o carpete levantado assim. Ele tinha uma parte do carpete, um carpete bem velho, levantado assim. E durante a dança, a minha líder de adoração, dançando ali, enfiou o pé naquela fenda e caiu no meio da dança. E rompeu os ligamentos do tornozelo e recebeu até uma sentença médica de que não poderia dançar mais, que aquilo ia demorar anos para ser curado, que ela precisaria passar por uma cirurgia, tudo mais. Porém, houve uma campanha de cura naquele mesmo fim de semana, numa outra igreja, e também nós, naquele mover, fomos a essa igreja e chegou lá, o Espírito Santo operou no pé dela de uma forma sobrenatural. Ela disse que um fogo queimava no tornozelo dela e ela foi completamente curada, a ponto de que poucos dias depois ela já estava dançando de novo.
Então aquela sentença foi anulada, não precisou de cirurgia nenhuma, ela ficou completamente curada e dança até hoje. Mas por que eu estou contando essa história? Além de exaltar o Senhor no milagre que Ele fez no pé da nossa adoradora principal aí. Foi que me chamou a atenção, o pastor tem um Audi e a igreja toda detonada. A igreja com goteira, com mofo, com dívidas e com o carpete do palco, o carpete do altar tudo rasgado. Então eu quero dizer, queridos, que nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro o meu reino e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ter as prioridades corretas, nós precisamos saber que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar coisas boas, mas a prosperidade nos será consequência de um trabalho feito com o louvor de Deus. Se Deus se agradar da sua obra, juntamente com o fruto do seu trabalho, virá a sua prosperidade. E olha, eu quero te dizer, Ele capricha. Que a prosperidade vem, ela vem bastante, ela vem bonita. Ela vem uma prosperidade para você falar assim, ô Chicaramanaia, só mesmo o Senhor poderia ter feito tal coisa. É verdade, é verdade. Ele é generoso, Ele é dadivoso. Amém? Nós ainda não conhecemos a riqueza e a prosperidade do Senhor. Porque se você já está satisfeito com a bênção de prosperidade que Ele tem lhe dado, eu quero te dizer que essa bênção aí ainda não é nada perto daquilo que o Senhor haverá de te dar. Você recebe? Pode dar um aplauso a Ele. Mas mantenha o seu coração no Senhor e nas coisas de Deus. Amém? Vamos para frente. Jesus levou 3 anos e meio para formar uma equipe de 12 homens que trocaram seu conforto por uma missão. A gente vê lá Pedro choramingando no ombro de Jesus. Senhor, mas nós deixamos tudo para te servir. Nós largamos a nossa casa. Eu larguei minha empresa. O senhor sabe que eu era um próspero pescador. E como? Não pegava nem lata de sardinha amassada. A noite inteira pescando, não pegava nem botina velha. Lá naquele mar da Galileia, né? Mas depois o que aconteceu? Depois de discipulado, de amado, depois de tratado e ungido por Jesus, eles entraram para a história, eles tocaram as nações da terra, eles se tornaram os 12 apóstolos do Cordeiro, que estão sentados em 12 tronos, esperando para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quero dizer para você, tem um tempo de espera, tem um tempo de tratamento, de cura, de libertação, onde a gente precisa desenvolver a nossa fé, aprender princípios, colocar as prioridades corretas na nossa vida, mas o tempo da sua prosperidade, o tempo da sua fartura, o tempo da sua honra e da sua vitória notória aos olhos de todo, já está com dia, hora, minuto e segundo marcado no cronograma de Deus. Você recebe? Então dá um aplauso a Ele. Então, é preciso esforço, é preciso um pouco de sacrifício, mas a recompensa virá. Pode ter certeza que você não consegue imaginar a grandeza, a nobreza, a excelência, a abundância das coisas que Deus tem preparadas para você, nessa visão. Amém? E por que é necessário o sacrifício? Porque ninguém fará nada relevante se não se sacrificar e se não decidir trabalhar em equipe. Presta atenção, Deus ele trabalha nos ensinando a nos sacrificarmos. Você pode ver, um homem que tem muito fruto, um homem que tem muita unção, ele paga também um preço muito alto por aquilo que ele tem. Apóstolo Renê, você não pensa que ele fica lá na casa dele de perna para cima, não. Ele viaja toda semana. É como ele fala, ele mora em aviões e passeia na casa dele. Por quê? Porque ele está aí consolidando as nações. E no reino espiritual existe uma verdade principal, que é, quanto mais você der, mais você vai receber. Então, porque ele dá muito de si, porque ele ministra muito, porque ele derrama muita unção sobre muita gente, Deus dá cada dia mais para ele, porque ele é uma fonte. Amém? E isso representa o quê? Sacrifício. Ele estava aqui no nosso congresso, e a filha dele estava fazendo aniversário lá. É duro isso aí, você não ficar com a família, você abrir mão do convívio dos filhos. Davi já deu uma ordem para ele. Você não vai viajar não, viu, pai? Davi, tem 3 anos.
Já deu uma ordem para o apóstolo Enê. Você não vai viajar, não. O apóstolo Enê disse, eu vou. Não vai. Vou. Eu não vou deixar mais você viajar, pai. Tá bom, então não vou deixar mais você ir na escola. Não, eu vou. Você não vai mais na escola. Vou. Não vai. Eu não vou deixar mais você ir na escola. Aí ele começou a fazer biquinho de choro. O pai falou assim para ele, filho, se você me deixar viajar, eu deixo você ir na escola. Tá bom, pai. Fizeram um acordo, cada um continuou na sua. Né? Porque como é que ele vai fazer? Ele não tem como deixar de viajar, né? Por quê, queridos? Porque não tem conquista, porque não tem êxito, porque não tem multiplicação, se não houver o nosso morrer diário. O grão de trigo, se cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Amém? Então nós precisamos renunciar aos nossos sonhos. Esse congresso não foi lindo? Foi lindo. O que eu tinha na última noite, lá, na última hora lá, de alegria, eu tinha de cansaço. Perdi minhas férias, não tive férias em julho. Sempre eu tiro 15 dias para ficar com minhas filhas, exclusivamente com elas. A ponto de um dia, quando a gente estava na véspera das férias, a Raquelzinha disse assim, pai, que bom que nós vamos sair de férias amanhã, né, pai? Eu falei assim, é verdade, filha. Que maravilha, né? Só falta um dia, né? Contagem regressiva. Ela estava contando no espírito, assim, vamos sair de férias, eu e meu pai. Aí ela falou assim, pai, e que coisa boa, né? Naquele lugar que nós vamos de férias, não tem nenhum pastor, né, pai? Eu falei, não, filha, pode ficar tranquila, não tem nenhum pastor lá. Por quê? Porque o que ela vive? Dividindo a vida dela com pastores. O pai dela com pastores. Os nossos filhos dividem a gente com uma multidão. Então, a gente precisa ter um tempo também para eles, mas às vezes é hora de fazer uma renúncia. Então, a gente, fazendo uma renúncia, nós vamos conseguir fazer coisas grandiosas, nobres, relevantes para Deus, e haverá, eu posso te garantir, um lugar muito lindo, muito abençoado, onde não vai haver nem choro, nem dor, nem sofrimento algum, onde você vai descansar por toda a eternidade. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? E quando você renuncia alguma coisa por amor de Jesus, ainda nesta vida você recebe 100 vezes mais. Então, no dia do meu aniversário, alguns apóstolos que estavam aí foram testemunhas de que eu ganhei uma viagem aí para qualquer lugar da terra dos meus 12. Né? Então, você pode ir até para a China, para o espaço, não sei para onde você quer ir, nós vamos te dar uma oferta, né? Para você ir, para você tirar suas férias. Isso nasceu no coração deles, não pedi nada. Mas é isso. Aquilo que nós vimos nesse congresso foi fruto de renúncia e de trabalho em equipe. Olha, presta atenção. Minha equipe, ela é uma equipe chave, a equipe local é uma equipe chave na elaboração de um congresso desse. Todo mundo que estava ali na frente, que se aproximou do palco, viu os meus 12 lá parecendo os homens do presidente. Estava todo mundo de terno e gravata, trabalhando, recebendo, tal. Mas começa muito antes e termina depois. Porque tem o antes, o durante e o pós, né, congresso. Então, Jailson, um 144 nosso, responsável por toda a documentação. Pastor Roberto Williams descarregou, conferiu, contou e organizou 13 mil cadeiras. Ficou 2 dias lá no Sambódromo fazendo isso. Né? Depois teve que coordenar, tirar também. Pastor Carlos Henrique, responsável por toda a logística. Ele que faz os mapas, ele que faz essa parte de comunicação, ele que manda e-mail, ele que recebe e-mail. Era a interface com o Sambódromo, lá com a AMB, né? Uma arquiteta daqui fez o projeto. Cada um dos meus 12 era colocado, Maísa nessa parte das inscrições, falando com vocês, né? Cobrando vocês, pelo amor de Deus, deposite esse dinheiro logo, nós estamos precisando pagar os fornecedores, e fica aquela luta, tal, calma, os pastores estão chegando com a pulseira, e aquele negócio todo. Então, é como eu falei, não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma equipe. Por quê? Porque quando alguém trabalha em equipe, o crescimento e a multiplicação é mais rápida. Existe descanso, existe refrigério para o líder. O líder solitário, ele sofre e ele se cansa muito cedo. Ele se desgasta muito mais rápido. Quando se trabalha em equipe, somam-se os dons, presta atenção que isso aqui é bonito, hein? Dá para pôr no Twitter isso aqui.
Quando se trabalha em equipe, somam-se os dons, multiplicam-se os resultados, divide-se o esforço e subtrai-se o estresse. É uma matemática divina aqui. Quando você trabalha em equipe, somam-se os dons, multiplicam-se os resultados. Ó, um resultado multiplicado, está aí, você viu as imagens, né? Multiplicam-se os resultados. Divide-se o esforço, o trabalho é compartilhado, não fica pesado para ninguém, cada um faz um pedacinho. E subtrai-se o estresse. Ou seja, a gente se diverte. O pastor Carlos Henrique me ligou num desses dias aí. Tínhamos passado o dia inteiro juntos, trabalhando na questão do congresso, ficamos até as 2 da manhã, no outro dia ele ligou, após estou com saudade. Falei, mas como, já? É, porque é muito bom a gente ficar junto. Eu falei, filho, testificou, eu amo a gente fazer essas coisas juntos, porque é gostoso. A gente ficou junto, eu, ele, o Sérgio Santana, que era o responsável pela segurança, meu agora secretário particular, viu? Tem um secretário particular que você vai poder falar com ele, receber comunicação dele, e ligar para ele também quando você não conseguir falar comigo. E a gente trabalhando junto, então a gente come junto, se diverte, dá risada, brinca. Isso é nada mais, nada menos do que trabalho em equipe. E isso representa o quê? Um trabalho que vai ter um resultado que jamais você poderia ter se estivesse trabalhando sozinho. Amém? Então, forme a sua equipe de 12. Ore a Deus pelos seus 12. Faça dos seus 144 também uma equipe de trabalho, né? Hoje, nesses congressos tão grandes, só os meus 12 não dão conta mais. Quando eu convoco eles para trabalharem, eles já convocam os 12 deles. Para quê? Para a gente ter um exército de gente ali. Por exemplo, o AMB nos requisitou 100 seguranças, que tinham que estar lá de terninho, todo mundo bonitinho, tomando conta das coisas lá. É norma de segurança, não é nem, vou ver se dá. Não, se não tiver, não abre o portão. Então está todo mundo fardado lá, 100 pessoas lá, esperando. Nós somos os seguranças aqui, voluntários, que vão trabalhar no evento. Tá bom, pode abrir o alvará aqui, pode abrir o portão aí para o povo entrar. E isso é o quê? Trabalho em equipe. A visão não tem lugar para individualismo, para egocentrismo. E o resultado maravilhoso, glorioso que virá, nunca será mérito de apenas uma pessoa. Então, quero aqui também, diante de todos os apóstolos, 12, pastores de aliança, exaltar a minha equipe, agradecer aos meus 12 por todo o apoio que deram nesse congresso. E não só os 12 da equipe local, mas a equipe de trabalho da regional, que vendeu as pulseiras, que fez uma parte nobre também, que é levar esse povo lá para que esse grande espetáculo aqui glorificasse de uma forma maravilhosa o nome de Jesus. Vamos dar um aplauso a ele?